Hoje, tomemos algum tempo para refletir juntos sobre a vontade de Deus, com o sermão intitulado O Poder da Obediência. Nos 66 livros da Bíblia, há muitos ensinamentos sobre o poder e a capacidade da obediência para os quais o Pai Celestial e a Mãe Celestial nos despertaram. Deus também disse que revelaria e daria a conhecer todos os seus segredos ocultos àqueles que lhe obedecem absolutamente. Além disso, Deus prometeu conceder o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Assim, a obediência à palavra de Deus pode ser vista como um ato de fé que só se torna possível quando há fé absoluta em Deus. Cada um tem os seus próprios pensamentos, as suas próprias crenças, a sua própria teimosia e as suas próprias direções preferidas que desejam tomar. No entanto, devemos mais uma vez gravar nos nossos corações que todas as orientações dadas por Deus são decretos que prevêem o futuro e nos guiam, levando-nos à pergunta: por que devemos viver uma vida de absoluta obediência à vontade de Deus? Hoje, vamos descobrir a resposta através dos ensinamentos da Bíblia. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, o que é que eles devem abandonar? Os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Foi dito que todos os seres humanos são criaturas com a capacidade de pensar. No entanto, a obediência a Deus só pode ser alcançada quando abandonamos os nossos próprios pensamentos. Ao deixarmos os nossos pensamentos, não se trata simplesmente de os deitar fora, mas sim de o fazermos com fé. Quando temos fé em Deus e confiamos em Deus, podemos abandonar-nos e esvaziar-nos. Não podemos? Vejamos o versículo 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo, os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, por outras palavras, voltem para Deus, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho para o reino dos céus, chamado de salvação, que Deus designou, difere da forma como os humanos pensam. O caminho do Egito a Canaã, pelo qual Deus conduziu os israelitas, era diferente do caminho que os israelitas queriam percorrer. No entanto, no caminho que Deus conduz, Ele incorporou muitos elementos que as pessoas nunca poderiam ter pensado. Da mesma forma, uma vez que Deus diz a caminho do reino dos céus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, o que é que devemos fazer? Através da Bíblia, Deus ordena-nos que sejamos obedientes a todos os seus ensinamentos e que sigamos fielmente todas as suas orientações. Vamos continuar com o versículo 9. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, como são, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará, o que acontecerá à sua palavra. Ele disse que seria certamente realizada. Ou a minha palavra que sai da minha boca realizará o que eu desejo, naquilo para que a designei. Isto é o que a Bíblia diz. Uma vez que Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. No final, que pensamentos devemos nós seguir? E de quem são as resoluções e decisões que nós devemos obedecer, com um coração que diz amém? Há muitas vezes em que os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos são diferentes. Não se trata apenas de uma ou duas instâncias.
Sempre que isso acontece, nós devemos perguntar-nos: o que é que Deus pensa sobre esta situação? Que intenção é que Ele tem? O que é que Deus considera ser o maior valor? Esforcemo-nos por ter sempre em mente esta passagem e este aspecto, para que todos nós possamos seguir Deus para o reino dos céus. Se lhes fosse dito para deixarem o Egito e irem para a terra que mana leite e mel, por conta própria, é provável que não tivessem escolhido o caminho do deserto. Provavelmente, teriam tentado chegar à terra de Canaã através de um oásis, onde havia água em abundância, comida abundante e um lugar onde viviam muitas pessoas. No entanto, o plano de Deus era muito melhor do que qualquer um dos seus planos. Os pensamentos de Deus estão num plano muito mais elevado do que os pensamentos humanos. Onde é que é dito que está a razão? Se olharmos para o capítulo 46 de Isaías, podemos encontrar rapidamente a resposta. Vejamos Isaías, capítulo 46, versículo 10. Em Isaías, capítulo 46, versículo 10, Deus diz: que desde o princípio anuncio, desde quando é que Deus o dá a conhecer, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina, desde o Oriente, e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também, o que é que ele vai fazer? O cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Uma vez que Deus vê o fim desde o início, nós devemos receber a sua orientação. No processo pelo qual estamos a passar atualmente, pode por vezes parecer que não há esperança, mas apenas trevas, devido à falta de água e de comida. Mas Deus conduz os seus filhos, prevendo o resultado. Enquanto não resmungarmos, não nos queixarmos nem perdermos a fé em Deus durante o processo, nunca deixaremos de entrar no reino eterno dos céus, tal como Josué e Caleb obtiveram a terra de Canaã, não é verdade? Nós podemos certamente obtê-lo. No entanto, se os pensamentos humanos continuarem a intervir, isso tornar-se-á, de facto, um grande problema. Os guerreiros de Gideão eram demasiado poucos em número para lutar contra os 135 mil soldados inimigos. Foi o nosso Deus que enviou 22 mil dos 32 mil militares de volta para casa, deixando apenas 10 mil. O que pensam sobre o método? Se apenas seguirmos Deus, podemos alcançar a vitória. E se Gideão tivesse dito perante Deus, Deus, isto é absolutamente impossível. Mesmo com os nossos 32 mil soldados, ainda não somos suficientes. Em vez disso, por favor, dê-nos mais soldados. Se tivesse sido de acordo com o pensamento humano comum, todos o teriam naturalmente pedido. No entanto, Deus disse, manda de volta os 22 mil. Eu não preciso daqueles que já têm medo. Eu estou a comandar este exército e a liderá-lo. Envie de volta aqueles que ainda não acreditam em mim e estão a tremer de medo. 22 mil foram enviados de volta. Mesmo assim, apenas cerca de 10 mil pessoas, que pareciam ter uma fé corajosa, permaneceram. Mesmo com 10 mil pessoas, poderia ter havido algum espaço para elaborar várias estratégias, mas Deus ainda assim disse, isto é demasiado. Reduza também este número. Gideão deve ter ficado perplexo. Se Gideão não tivesse fé em Deus, confiando apenas no raciocínio humano, nunca teria sido capaz de assumir a liderança nessa batalha como comandante supremo ou capitão. Ele só foi capaz de se envolver nessa batalha porque acreditava que o próprio Deus os conduziria e lhes concederia a vitória. Faz-os descer às águas e deixa-os beber até se fartarem. 10 mil pessoas beberam a água. Deus discerniu quem iria ceder e quem permaneceria até ao fim, ao observar como eles beberam a água.
e disse: são necessários apenas 300 homens para esta guerra. Derrotar 135 mil soldados inimigos com apenas 300 soldados é verdadeiramente uma tarefa difícil. Era ao contrário das guerras modernas, que utilizam armas de destruição maciça. Nos velhos tempos das batalhas, de força contra força, isto teria sido totalmente inconcebível. Por favor, pensem no poder da obediência de Gideão, na sua fé absoluta e adesão à palavra de Deus, ao enviar 9.700 deles de volta para casa e manter apenas 300 dos 10.000. Não acabou isso por conduzir ao notável resultado de resgatar Israel de Midian e libertar os israelitas da opressão e da escravidão dos midianitas? Irmãos e irmãs, o poder da obediência conduz sempre a um bom resultado. Isto é porque Deus vê o resultado e realiza cada obra em conformidade. Deus vê o nosso futuro e conduz-nos, enquanto nós, muitas vezes, só olhamos para o presente. Nós preocupamos-nos excessivamente com o presente e carecemos de visão sobre o futuro. Assim, o que nos é dito para fazer, é-nos dito para seguirmos para onde Deus nos conduzir. A Bíblia diz-nos que os filhos que seguem incondicionalmente para onde Deus os conduzir são aqueles que serão salvos nos últimos dias. Confiem absolutamente só em Deus. Então, poderão participar na glória. A Bíblia desperta-nos para esta verdade. A Bíblia diz-nos que Deus concede o Espírito Santo àqueles que obedecem e Ele desperta aqueles que lhe obedecem para os mistérios de Deus e permite-lhes compreender até os seus profundos mistérios. Uma vez que Deus vê o fim desde o princípio e nos dá a conhecer todas as coisas que ainda não se cumpriram, nós devemos aceitar plenamente e acreditar absolutamente nas decisões e julgamentos de Deus, não é verdade? Por isso, Deus sempre engloba obras espantosas com a obediência. Se apresentarmos continuamente os nossos próprios pensamentos, dizendo, isto é o que eu penso, isso não pode conduzir ao sucesso ou à conclusão do Evangelho. Devemos sempre perguntar qual é a vontade de Deus. O que é que Deus pensa? Será que Deus quer mais de 32 mil soldados ou Ele quer reduzir o número de soldados? A vitória ou a derrota dependem inteiramente da vontade de Deus. Nós temos de acreditar nisso. Embora atualmente nos sintamos em falta de muitas maneiras, Deus tem trabalhado ativamente para garantir que toda a humanidade possa ouvir as boas novas do Evangelho de Deus através de todos os meios possíveis. Acreditem no resultado e prossigam diligentemente com a vossa fé. Não é este um pedido de Deus? Em João capítulo 2, vamos examinar como a obra de obediência se desenvolve através do exemplo que foi mostrado no banquete de casamento. Vejamos o livro de João capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ela disse aos servos: tudo o que Jesus vos disser, fazei-o exatamente como ele diz. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aqui, podemos ver que Maria, que era a mãe de Jesus, instruiu os servos. Tudo o que ele vos disser para fazer, fazei-o tal como é. Como resultado da obediência à sua palavra, Deus concedeu-lhes a oportunidade de testemunharem o seu feito milagroso de transformar a água em vinho. Há muitos aspectos. O poder da obediência pode ser visto na história de Pedro, bem como no ministério dos discípulos. O caso de Pedro é amplamente conhecido, não é? Vejamos Lucas, capítulo 5. A obediência produz grande força. A obra de salvação de Deus pode parecer aquém da perspectiva aritmética humana e através de cálculos. No entanto, se Deus declarou: este evangelho será pregado a todo mundo, então está garantido que será de facto pregado a todo mundo. É preciso prosseguir com esta missão, com fé. Vamos aprender sobre o poder da obediência através de Pedro, recorrendo a Lucas, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, não é Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Como podemos ver aqui, depois de Pedro ter passado toda a noite sem apanhar um único peixe, foi-lhe ordenado que saísse para o mar profundo e lançasse as redes. Ao fazê-lo, conseguiu encher 2 barcos com tantos peixes que começaram a afundar-se. Ocorreu um acontecimento tão espantoso. Através da experiência de Pedro e do milagre das bodas de Caná, Deus revelou gradualmente que quando lhe obedecemos nos vários aspectos da nossa vida cotidiana, o poder espiritual e os milagres podem ocorrer. Confirmemos mais uma vez que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Abramos no livro de Atos, capítulo 5. O poder da obediência, baseado na fé, permite-nos obedecer a Deus com alegria e vontade, não é verdade? É verdadeiramente difícil experimentar o poder de Deus se o trabalho for feito com relutância ou por compulsão. Com um coração alegre, acreditemos que o pai e a mãe viram o fim desde o início
E por isso, ordenaram o que é melhor para o nosso futuro. Se prosseguirmos com esta crença, podemos certamente obter resultados belos e graciosos. Vejamos o livro de Atos, capítulo 5, versículo 28. Capítulo 5, versículo 28. Dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a quem devemos obedecer, a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Aqui, no versículo 32, o que diz que Deus dá àqueles que lhe obedecem? Deus diz que o Espírito Santo não é dado a qualquer um, mas àqueles que sabem obedecer e seguir todos os ensinamentos da Palavra de Deus. Se desejamos ser revestidos do poder do Espírito Santo, temos de acreditar, acima de tudo, no poder da obediência. Deus vê o nosso futuro, conhece o início e o fim deste mundo, governa-o e opera-o. É por isso que Deus nos coloca, seus filhos, no lugar mais reto, mais seguro e mais apropriado. Através do Deuteronômio capítulo 8 e capítulo 28, podemos compreender que Deus por vezes dá-nos fome e por vezes torna-nos mais humildes do que outros. Através da jornada da nossa fé no deserto, Deus ensinou-nos a expulsar todos os espíritos malignos e orgulhosos e a promover um coração humilde e gentil, juntamente com a fé que o compreende e compreende corretamente. Não devemos pensar, eu acredito em Deus. Então, por que é que a vida que me é dada é tão desafiante? Por que é que é tão cansativo? Por que é que é tão difícil? Em vez de pensar assim, devemos perguntar-nos: qual é a intenção de Deus ao dar-me este tipo de vida? O que é que Ele quer que eu perceba? Que parte é que eu preciso de aprender? Isto é o que todos os membros da família de Sião devem considerar em primeiro lugar. Vejamos outro versículo em Romanos. Vejamos o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Temos de dedicar todo o nosso corpo, mente e alma a Deus como um instrumento de justiça. Vejamos o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. No livro de Romanos capítulo 6, Deus ilumina-nos para que nos tornemos escravos daquele a quem obedecemos, quer sejamos escravos do pecado ou da obediência. E que nós, tendo fé na obediência a Deus, já não somos escravos ao pecado, mas sim santos escravos da justiça na vontade de Deus. Por isso,
A Bíblia explica que, embora tenhamos sido outrora escravos do pecado, Deus concedeu-nos a liberdade do pecado através da justiça. Durante o resto do nosso tempo, fortaleçamos firmemente a nossa fé em Deus, onde quer que o pai e a mãe nos levem. Se for algo que Deus permitiu ou a sua palavra, todos nós devemos esforçar-nos para obedecê-la, quer tenha sido a palavra dada no banquete de casamento em Caná, ou a palavra dada a Pedro, que estava a pescar nas margens do mar da Galileia. Tal como Deus disse a Gideão, se Deus nos diz para mandarmos para casa todos aqueles que tremem de medo dentre os 32.000, também nós devemos estar dispostos a deixá-los ir de bom grado, conforme as instruções. Já que disseste que mesmo os restantes 10.000 eram demasiados, o que devo fazer? Deixai a água e dai-lhes de beber. Depois de observar a sua forma de beber e o seu comportamento, Deus disse: eles têm fé nas atuais circunstâncias, mas podem sucumbir em situações difíceis. Manda-os todos de volta para casa. Ao fazê-lo, verificou-se que 300 pessoas permaneciam. O poder da obediência conduziu inevitavelmente a bons resultados. Portanto, está escrito na Bíblia que quando a nossa obediência for completa, o que Ele deve fazer a cada ato de desobediência? Ele disse que os puniria. Uma vez que a nossa obediência ainda parece não refinada, incompleta e imperfeita, aos olhos de Deus, podemos ver que Deus ainda não julgou aqueles que desobedecem. Isto implica que ainda há muito a melhorar na nossa obediência, que é deficiente e insuficiente quando Deus nos vê. Tornemo-nos, de facto, naqueles que podem conduzir toda a humanidade para o caminho da salvação através do poder da obediência. Hoje, lemos novamente a palavra de Deus com o propósito de obedecer. É seguir a vontade de Deus, ou seja, os seus ensinamentos. Deus instruiu-nos a ficar longe de todas as coisas indelicadas e más e a seguir os seus ensinamentos de bondade. Portanto, por muito que as coisas más possam agradar aos nossos ouvidos e deleitar os nossos corações, devemos estar dispostos a abandoná-las todas quando Deus diz: abandonai-as. Não está escrito em Jó capítulo 22? E deitar já ao pó o teu ouro, e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. Está escrito: lançai os vossos tesouros no pó, e o Todo-Poderoso será o vosso tesouro. Podemos ainda estar agarrados a coisas, pensando: não há problema em guardar pelo menos isto. Se há elementos na nossa fé que não se alinham com a vontade de Deus, enquanto ainda vivemos neste mundo, deitemo-nos completamente fora para que possamos ter o perfeito Espírito de Deus a envolver as nossas almas. Além disso, Deus concederá inspiração genuína às nossas almas, permitindo-nos renascer como os seus mensageiros, que serão capazes de espalhar a abençoada notícia a toda a humanidade. Ao longo dos 66 livros da Bíblia, descobrimos que Abraão, Noé, Moisés, Josué, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o apóstolo João receberam todas as suas bênçãos através do poder da obediência. Todos os heróis da fé na Bíblia olharam para Deus através do poder da obediência e viveram sempre vidas vitoriosas, na verdade, com fé em Deus. Tudo isso porque acreditavam plenamente em Deus, que conhece o fim desde o princípio. Espero que também todos os filhos de Sião sigam fielmente o Pai Celestial An Sang-hong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que vieram a esta terra para nos salvar, seus filhos, nesta época. Obedecendo plenamente aos seus ensinamentos, vamos encontrar todos os nossos irmãos e irmãs perdidos e regressar certamente ao nosso eterno lar celestial. Acima de tudo, uma vez que estamos a pregar o Evangelho, com um coração de obediência à palavra de Deus, não tenho dúvidas de que receberemos grandes bênçãos.
Que todos possam graciosamente espalhar a notícia do Evangelho com o amor e as bênçãos que nos foram concedidas pelo Pai e pela Mãe. Uma vez que Deus, que disse, lançai as vossas redes, agora também nos manda pregar, preguemos com zelo. Peço que todos os membros da família de Sião se encham de alegria através da obediência à palavra de Deus e desfrutem dos belos e graciosos resultados do Espírito Santo. Que vocês tenham muitas experiências bonitas. Deus sempre ajuda os seus filhos obedientes que se esforçam por partilhar o santo amor do Pai e da Mãe Celestiais. É porque estão a obedecer à palavra. Peço que se tornem nos filhos de Sião, que podem entregar lindamente o Evangelho a todos os que vivem na aldeia global, acreditando que Ele nos ajudará sempre. Acreditemos firmemente que o Espírito Santo está sempre com aqueles que são obedientes. Esperando que tenham recebido a graça, gostaria de concluir o sermão. Obrigado.